título dessa mensagem é Carta a Filadélfia, Oportunidade. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós leremos do versículo 7 até o 13. Apocalipse 3, 7 ao 13. A palavra do Senhor diz bem assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu à minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apeguem-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o nome do meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, após uma breve pausa, por conta da Páscoa, retornamos hoje à nossa série O que Cristo pensa da Igreja. Nesta série de exposições bíblicas, nós estamos refletindo as cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, ali em Apocalipse. Semana retrasada, nós falamos um pouco sobre as características de uma igreja morta. O pastor André trouxe uma reflexão sobre a igreja de Sardes e os aspectos que influenciavam na morte daquela igreja. E foi uma mensagem bem impactante naquela semana. Hoje falaremos um pouco sobre a oportunidade que Cristo nos chama de vivenciarmos o Evangelho em uma sociedade hostil. Sim, nós falaremos hoje sobre a oportunidade de vivenciarmos o Evangelho em meio a uma cultura hostil. Ao longo dos últimos 8 anos, eu tenho trabalhado com jovens e adolescentes. E uma das perguntas que eu tenho recebido frequentemente é: como eu posso ter certeza, como eu posso vivenciar a minha fé em meio a uma cultura hostil, tanto no trabalho quanto na faculdade? Eu creio que essa é uma dos dilemas principais, principalmente de jovens quanto adultos. Como que eu posso vivenciar minha fé frente a uma cultura hostil? Isso aí pode estar sendo até um dos seus conflitos. Como que você vai se posicionar como discípulo de Jesus na empresa que você trabalha? Ou no local que você vivencia seus estudos? Então, esse é um dos principais dilemas que acontecem na nossa era. Parte desses dilemas acontecem porque nós vivemos em uma sociedade totalmente hostil ao Evangelho. Sofremos por diversos tipos de embates culturais que a cultura dominante prega. Somos bombardeados o tempo todo de novos conceitos filosóficos que pregam que precisamos encontrar a paz em nós mesmos e não em um ser divino. Vivemos esses dilemas, enfrentamos diversos conflitos porque buscamos, muitas das vezes, buscar redenção em outras coisas, em trabalho, bens, poder, do que naquele que realmente pode dar a salvação para a nossa vida. O pastor Timothy Keller, certa vez comentando sobre a cultura, ele disse bem assim: a cultura de hoje acredita que precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. A cultura de hoje acredita que precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. A sociedade moderna atualmente prega que não existe mais mal moral.
Eu creio que você já ouviu isso em algum sentido. Não existe mais mentira. É tudo, quer dizer, não existe mais verdade. Hoje em dia é tudo relativo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele trabalha sobre esse contexto. Ele fala que hoje nós vivenciamos na era da pós-verdade. A verdade não existe. É tudo líquido, é tudo relativo. O problema é que isso daí impacta totalmente o campo da nossa fé. Porque a gente traz esses dilemas que o mundo prega para dentro da religião. Trazemos para dentro da igreja e questionamos se de fato a palavra de Deus é a verdade mesmo ou não. Parece que aquilo que a Bíblia denunciou no passado como pecado, hoje em dia já não é mais pecado. Basta ver algumas igrejas que mandam retirar alguns versículos da Bíblia porque elas questionam sobre questões sexuais. Existem isso em nossos tempos, infelizmente. O pecado se tornou algo natural nos nossos tempos. Ou, no máximo, um trauma mal resolvido, dependendo de onde você vai buscar conselho. Então, o pecado já não é mais um pecado. É um trauma que você não resolveu lá na sua infância e te causou isso. A gente vê relatos que acusam pedófilos, chamam só de doente emocional. Cara, é pecado. O problema é que a sociedade do nosso tempo tem aceitado isso com uma certa naturalidade. Frente a esse cenário que a gente passa, a igreja ocidental tem assistido a esse enfraquecimento das suas comunidades, com os braços cruzados, infelizmente. Sim, muitas igrejas têm aceitado vãs filosofias do que ouvir aquilo que as Escrituras têm para ensinar. Muitas das igrejas preferem se nortear por conta de ideologias do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Vemos igrejas até utilizando inteligência artificial ultimamente. Para quem acompanhou um relato de 9 de julho de 2023, pôde ver a igreja de São Paulo, lá na Alemanha, lá na região da Bavária, onde eles colocaram o chat GPT para pregar para mais de 300 pessoas. Eles pregaram, e existem muitos relatos, você consegue encontrar isso na internet, que as pessoas saíram falando satisfeitas, porque elas ouviram o algoritmo falar aquilo que eles queriam. Isso é real. Esse é o tempo que nós vivemos. Então as pessoas estão preferindo ouvir aquilo que agrade os ouvidos dela do que aquilo que a palavra pode repreender e ensinar, e o que Cristo quer dizer para a sua igreja. Certamente nós estamos caminhando em um caminho bem preocupante, e muitos estão preferindo ouvir essas filosofias do que ouvir a mensagem da cruz. No ano de 2017, o Instituto Norte-Americano PRC, que eu não vou pronunciar aqui o nome porque vou me enrolar, apresentou um estudo bem interessante sobre o crescimento global do Evangelho. E um dos números que mais me impactou dentro pelo menos do estudo deles, foi o crescimento do Evangelho na Ásia e no Oriente. Atualmente nós possuímos mais de 70% dos cristãos no mundo no Oriente. Sim, 70% dos cristãos em todo o mundo vivem no Oriente. Somente 30% vivem aqui no Ocidente. Então, esse estudo apresentou que a igreja no Ocidente, que já foi forte, nesse local que é o berço do cristianismo, está se enfraquecendo. No mesmo estudo, apresenta que existem mais igrejas presbiterianas em Gana do que nos Estados Unidos. Lembrando que a igreja presbiteriana ela surge no Reino Unido, tem a maior força dentro dos Estados Unidos, e hoje em dia em Gana tem mais presbiterianos do que nos Estados Unidos. E pior ainda é referente aos anglicanos, que você encontra mais anglicanos na Nigéria do que nos Estados Unidos e no Reino Unido junto. Vemos que esses lugares que foram berços do protestantismo estão em declínio. Em certos pontos, essas questões nos impactam. Porém, ao invés de ficarmos paralisados, com os braços cruzados, ou aflitos por conta desse enfraquecimento da igreja, frente a esse cenário cultural, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, orar por um avivamento, orar para que Deus desperte a igreja dele em todo mundo.
É nosso papel como corpo de Cristo orar para que Deus movimente, trabalhe na sua obra, porque a igreja é de Cristo. A igreja não é de uma denominação. Você pode ficar impactado, nossa, a presbiteriana está esvaziando, mas a igreja é de Cristo. Quando a igreja foi fundada, não existia a igreja batista, a igreja católica, não existia nada. Foi o homem que foi causando distinções e foi deturpando a palavra de Deus ao longo do passar dos tempos. Se hoje a gente está numa igreja saudável, viva, biblicamente correta, é porque teve irmãos que lutaram para construir isso e pregar fielmente a palavra de Deus. A gente precisa fazer esse autoexame e orar e pedir para que Deus trabalhe levantando mais obreiros para a sua obra. É um compromisso missionário que todos nós temos, que é de pregar o evangelho. Se o mundo ocidental está falindo, é porque nós paramos muitas vezes de orar para que Deus trabalhe nesse local. Nós nos acomodamos. Quando eu falo nós, é como sociedade num todo. Eu não estou falando na Igreja Batista Central. Mas esse coletivo nós nos acomodamos. Achamos que aqui o problema estava resolvido. Achamos que a cultura que foi implementada nesse local resolveu todos os problemas. Tem um aspecto teológico que chama teoria da cultura, dos dois fatores, onde se propagou bastante lá nos Estados Unidos na década de 60 e 70. Esse contexto afirma que muitos nos Estados Unidos, nesse período, se acomodaram, ficaram de braços cruzados esperando o arrebatamento. Eles falavam, eu não vou evangelizar ninguém porque logo Cristo volta e arrebata e eu não preciso me esforçar. Isso daí é uma grande heresia que ensinaram nos Estados Unidos nesse sentido. O problema é que isso daí foi trazendo para o Brasil. Muitos hoje em dia esperam Jesus voltar, mas não quer pregar para o seu vizinho que Jesus volta. Muitos acham-se tão santos e especiais, esquecem de pregar e proclamar a verdade do Evangelho. Muitas pessoas preferem viver a fé de uma forma tímida do que anunciar essa mensagem redentiva de Cristo. Hoje falaremos sobre uma igreja que teve a oportunidade de proclamar o Evangelho em meio a uma cultura hostil. Que a gente não fique paralisado frente aos dilemas do dia a dia, mas que essa mensagem hoje nos impacte e nos chame a vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. Hoje falaremos sobre a igreja de Filadélfia. Embora pouco sabemos sobre a origem da igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia foi, pelo menos para mim, a igreja mais marcante dessas igrejas do Apocalipse. Essa igreja foi construída numa cidade no ano de 140 a.C. por Átalo. Essa cidade ficava, pelo menos, onde atualmente fica a cidade de Aleshir, na Turquia. Átalo fundou essa cidade em homenagem ao seu irmão Eumênides, e por isso que essa cidade se chama Filadélfia. No grego, philos, essa questão significa amor fraterno. Então, o nome de Filadélfia vem dessa questão de um amor fraterno de um irmão para com o outro, e é uma homenagem de um irmão para o outro, provando esse amor. O principal legado que essa igreja deixou ao longo dos séculos, que é a única igreja que permaneceu de pé até hoje, das 7 igrejas do Apocalipse. Das 7 igrejas que nós vamos trabalhar aqui, somente a cidade de Filadélfia manteve igrejas ativas até o século XXI. Segundo o teólogo Henry Barclay, ele fala que na primeira metade do século XX, foi a época que ele viveu, ainda existiam 5 congregações abertas e florescendo em Filadélfia, sendo que foi a única que prevaleceu durante os séculos. O testemunho que esses cristãos deram ao longo dos séculos marcou e perdurou praticamente 2000 anos, fazendo que a mesma cidade continuasse amando e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. A cidade de Filadélfia ficava num lugar bem estratégico, ali na Turquia. Ela ligava o leste da Ásia Menor até o oeste da Europa. Filadélfia era conhecida como a cidade de portas abertas.
Sim, através dela se espalhou todo o comércio, língua e cultura grega para as regiões da Ásia Menor e Síria. A partir dessa cidade, muitas pessoas tiveram impacto da cultura grega. Isso daí é importante para a gente poder entender, porque esse pensamento de nós termos uma língua que unifica o planeta surgiu nessa época, que era através do helenismo. Quem vai lá para questões de história vai aprender um pouco sobre o helenismo, e a questão do helenismo era unificar somente uma cultura e somente uma língua. Se hoje o mundo todo fala inglês, é muito por conta da influência dessa questão helênica do passado. Então, o mundo se aproveita disso daí. E o evangelho foi propagado por conta dessas questões. Então, a cidade de Filadélfia tinha um papel missionário naquela região da Ásia. Ela tinha um papel missionário no sentido de distribuir essa cultura grega. Porém, essa igreja e essa cidade ficavam num lugar bem complicado, um lugar bem instável. Filadélfia ficava praticamente 45 quilômetros de distância da cidade de Sardes, e ela ficava localizada dentro de uma região montanhosa e vulcânica. Então, constantemente, aquela cidade sofria grandes tragédias. Basta observar o terremoto que teve nessa semana, de mais de 7 graus, acho que foi em Taiwan, né? Que morreram diversas pessoas por conta de um terremoto. Até Nova York foi impactada essa semana por um terremoto, se eu não me engano, de 4 graus. Então, imagine uma cidade construída no meio de um vulcão. Era um convite à loucura. Se hoje em dia, tendo o máximo de tecnologia que a gente sabe, os países que sofrem com terremotos já sofrem essas instabilidades, imagina uma igreja naquela época, 2000 anos, situada numa cidade cheia de vulcões. O problema é que essa cidade sofria grandes esvaziamento por conta disso. Muitos dos seus habitantes preferiam morar fora da cidade do que no centro da cidade por conta desses abalos sísmicos. O grande acontecimento trágico que aconteceu naquela região foi que no ano 17 a.C., houve um terremoto gigantesco e acabou com a cidade inteira. Posteriormente, o imperador Tibério, que a gente já citou aqui anteriormente, reconstruiu essa cidade, rebatizando ela como Nova Cesareia. E, posteriormente, o imperador Vespasiano, em 79 d.C., alterou o nome da cidade para Flávia, em homenagem a ele mesmo. O nome dele era Flávio Vespasiano, ele alterou só para Flávio, em homenagem a ele mesmo, porque ele se entendia como uma divindade. E como naquele período era comum, os imperadores romanos eram tratados como divindades, e ele construiu um templo em homenagem a ele, dentro daquela cidade. Arrogante, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, a igreja de Filadélfia ficava nessa cidade conturbada, confusa, e eles sofriam por grandes perseguições. Portanto, eu quero refletir com vocês nessa manhã 3 pontos fundamentais que Jesus nos ensina nessa carta sobre vivenciarmos o Evangelho em meio a uma cultura hostil. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que Cristo tem o poder sobre todas as situações. Isso a gente encontra lá no versículo 7. O versículo 7 diz bem assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, ao ler esse versículo, é que Cristo possui autoridade sobre todas as coisas. Sim, Cristo possui autoridade sobre todas as coisas. Jesus, ao enviar essa apresentação ao pastor da igreja de Filadélfia, ele afirma que está sendo enviada da parte daquele que é santo e verdadeiro. Jesus deixa bem claro a sua natureza divina. Ele deixa bem claro quem ele é. Essa mensagem está sendo enviada por aquele que é santo. A Bíblia ensina que somente Deus pode ser chamado de santo. Basta você abrir Levítico 11:45, 19:2, 20
versículo 7, Isaías 40, versículo 25 e Abacuque 3:3. Todos esses textos nos lembram que somente Deus é santo. E Jesus, ao afirmar que Ele é santo, Ele mostra a sua natureza divina. A gente precisa ter isso em mente. Quem escreve essa carta não é um ser humano, mas é o próprio Deus encarnado, que é o autor disso tudo. Aquele que tem um domínio sobre todas as circunstâncias, escreve essa carta para uma igreja que estava sendo bombardeada por diversas aflições. Observem o que Efésios 5, 25 a 27 diz. É um texto que a gente utiliza muito para falar sobre casamento, mas muitas vezes a gente passa batido por esse texto. Efésios 5 fala bem assim: marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água, por meio da palavra. Assim, o fez apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Essa carta é encaminhada para aquele que lavou, redimiu a igreja, que fez a igreja ser sem marca, sem ruga nenhuma. Esse que é o Deus Santo, que a gente acredita. É isso que o impacto de Cristo na cruz do Calvário fez conosco. Somente aquele que pode perdoar os nossos pecados é capaz de nos fazer santo. É capaz de nos convidar a vivermos uma vida de santidade. E essa carta é escrita por esse que venceu a morte. Não foi isso que nós pregamos semana passada? Cristo venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós temos paz com Deus? Então essa carta, ela é escrita por aquele que nos traz paz com Deus. Essa carta é escrita por aquele que é o Todo-Poderoso. E somente aquele que tem o poder sobre a morte pode ser considerado santo. E acima de tudo, verdadeiro. Nós vivemos em uma sociedade que prega que a verdade não existe mais. Foi isso que nós comentamos agora há pouco. Mas frente a este mundo de incertezas, nós devemos lembrar que existe um Deus que Ele é verdadeiro e santo. E acima de tudo, Ele nos chama para viver um mundo, a sua verdade, a sua palavra. João 14, que foi o texto que nós cantamos agora há pouco, a música da Heloísa Rosa, fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Cristo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E nós precisamos lembrar que esse Cristo, Ele é verdadeiro e Ele é santo. É Ele que nos liga diretamente ao Pai. É Ele que nos traz a paz em meio às aflições. E a gente precisa deixar isso gravado na nossa mente e no nosso coração. Pois Cristo possui autoridade sobre todas as coisas. Porém, o texto ele continua, ele afirma que Cristo não é somente santo e verdadeiro, mas o texto afirma que ele possui a chave de Davi em suas mãos. E é interessante o livro de Apocalipse porque ele trabalha com diversos pontos, ele trabalha com diversas referências e a gente fica, que coisa é essa? O que o texto está querendo falar sobre chave, sobre porta, sobre coluna? É um texto sobre construção? É o que esse texto está querendo falar? O texto, quando afirma que Jesus, ele tem a chave da cidade de Davi, ele está fazendo uma referência clara com Isaías 22. Quando tem a questão sobre a soberania daquele que teria a soberania sobre todo Israel. E é referenciado sobre uma tipologia de Cristo naquele momento. Pois Cristo, que tem toda a chave, toda a autoridade, tem todo o poder. Como o Apocalipse 1,18 fala, como Samir pregou semanas atrás, Jesus afirma que eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. É Cristo que tem todas as chaves, é Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a autonomia sobre todas as coisas. Como o pastor batista Charles Spurgeon diz,
Há apenas uma somente porta para a salvação, e essa porta é Cristo. Existe só um único caminho, e este é Cristo. Há uma somente verdade, e esta é Cristo. Existe uma única somente vida, e esta é Cristo. Existe um único caminho, uma única verdade, uma única só porta, e todos esses são Cristo. A gente vive em um mundo que prega que todas as religiões levam a Deus. Isso daí é uma das maiores mentiras que Satanás inventou. Fazendo que a gente acredite que existe algum tipo de redenção longe dos caminhos de Deus. Existe só uma única verdade, e essa verdade está atrelada a Cristo. Os cristãos na cidade de Filadélfia sofriam perseguições da sinagoga de Satanás. Sofriam perseguições dos judeus, que o tempo todo tentavam contra a vida deles. Se vocês observarem posteriormente os concílios ecumênicos que a igreja teve, no ano 70, depois de Cristo, teve o concílio de Jâmnia. E o concílio de Jâmnia foi feito pelos judeus, onde eles definiram o cano das escrituras do Antigo Testamento. Ali foram definidos todo o rolo bíblico, pelo menos do Antigo Testamento. Dentro do concílio de Jâmnia, eles fizeram uma recomendação: sejam malditos todos os cristãos, porque eles acreditam em outro Deus. Sejam malditos todos os cristãos. Os judeus, eles tinham isso enraigados, e eles traziam isso culturalmente para onde eles estivessem. Em qualquer lugar que eles estivessem, eles iam contra a igreja de Cristo, porque eles entendiam que a igreja de Cristo era maldita. E essa sinagoga de Satanás, que é o que está sendo referido depois no texto bíblico, ela levantava e trabalhava mentiras o tempo todo contra a igreja de Cristo. Por isso que Cristo, aqui no versículo inicial, se afirma aquele que é a verdade. Eu sou a verdade, não é aquilo que eles estão pregando. Cristo está se colocando como a verdade, para que as pessoas possam acreditar. Em uma época que a verdade não existe, a gente precisa lembrar daquele que é a verdade. É nele que some todas as sombras de incertezas da nossa vida. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que Cristo nos convida a vivermos uma vida de oportunidades em meio à tribulação. Sim, existem oportunidades em meio à tribulação. Nós encontramos essa referência nos versículos 8 a 10, que Jesus diz bem assim: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu à minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você, porque obedeceu à minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. O versículo 8, ele apresenta inicialmente a onisciência de Deus. O versículo 8 fala que sei de tudo que você faz, ou em outras versões, conheço todas as suas obras. Somente aquele que é santo, somente aquele que é Deus pode saber tudo que nós fazemos. Cristo, ele continua nesse relato que ele conhece todas as coisas. Cristo continua se apresentando como esse Deus todo-poderoso. E Cristo, ele afirma que ele conhece todas as obras que a igreja de Filadélfia fazia. E só para ter uma nota de adendo nessa mensagem, tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Esmirna não são repreendidas por Jesus ao longo dessas 7 cartas. Então, Filadélfia não é repreendida por Jesus, mas Jesus, ele afirma que ele conhece todas as aflições que a cidade passava, que essa igreja passava. E porque ele conhecia todas as aflições, ele faria abrir uma porta que ninguém mesmo poderia fechar. É devido à fidelidade dessa igreja, em meio à tribulação, que Cristo
convida essa igreja a caminhar. Porque Cristo entende que essa igreja foi fiel a Ele. Ela está sendo convidada a caminhar pelo caminho do Senhor. E Cristo faria abrir uma porta que ninguém poderia fechar. É interessante notar essa palavra porta, porque essa questão porta tem um aspecto cultural bem forte nesse texto bíblico. Porque Cristo, ele se apresenta, ou melhor dizendo, Cristo ele utiliza um aspecto cultural da cidade, a cidade que era considerada a porta aberta da Ásia. Agora Cristo está falando, eu vou fazer vocês abrirem, eu vou abrir no meio de vocês uma porta aberta. E ele afirma, ninguém poderá fechar. Porém, que porta é essa que Cristo está querendo trabalhar nesse texto? Que porta é essa? O que significa esse termo, porta? Os relatos bíblicos trazem dois tipos, principalmente no Novo Testamento, sobre portas. O primeiro relato bíblico a gente consegue encontrar lá em Mateus 7, do 13 ao 14. A palavra porta está ligada literalmente a questões de oportunidades. Então, nesse primeiro aspecto, nós vemos que a porta, pelo menos essa questão, está ligada diretamente à oportunidade de salvação. É isso que Mateus fala. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga. É a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos que os encontram. Nesse texto, nós encontramos dois exemplos de portas que são abertas. Uma porta estreita e uma porta ampla. A porta que leva ao caminho da salvação ela é estreita, porém a porta que leva à perdição, ela é ampla, ela é larga, ela é espaçosa. A porta estreita é aquela que nos convida a abandonarmos todas as nossas bagagens para caminharmos fielmente nos caminhos que Cristo nos convida a trilhar. Porém, a porta ampla, a porta larga, é aquela porta que nos convida a passar com todas as nossas bagagens, achando que os nossos pecados são perfeitos. Não existe mais pecado aqui na terra. Deus me aceita como eu sou e eu vou morrer assim, porque eu vou viver assim, eu sou Gabriela, não é? Síndrome de Gabriela. E tem algumas pessoas que pensam que vão para o céu com essa síndrome. Porém, o caminho que a Bíblia apresenta é um caminho de retidão, um caminho estreito, um caminho que é necessário passar por provações. É Deus que nos purifica, é Deus que nos prova, a fim de nós sermos feitos com o caráter dele. Aquele que é santo nos convida para nós sermos santos. E não existe vida de santidade em meio ao pecado. Não existe vida de santidade em meio ao pecado. Não existe vida de santidade longe dos caminhos do Senhor. É esse o caminho que Cristo convida a sua igreja, para passar por um caminho com a porta estreita. E a igreja de Filadélfia, ela optou por passar por esse caminho. A igreja de Filadélfia preferiu ser fiel em meio às provações do que se despir de tudo. Quer dizer, do que não se despir de tudo aquilo que abandonava de Cristo. Nós vimos que a igreja de Sardes preferiu ser rica, ser abastada, ser bonita, né? Muitas vezes a gente pensa que porque uma igreja tem tudo, que ela é grande, que ela possui dinheiro, riqueza, fama, que ela está dentro do caminho de Deus. Porém, Deus, na carta de Sardes, fala, você é morto. E a igreja de Filadélfia era uma igreja pobre. E porque era uma igreja pobre, ela preferiu confiar em Deus, porque ela era menos arrogante do que a outra. Cristo, ele honra essa igreja, porque ela preferiu passar pelas provações do que fugir delas. É isso que o Evangelho nos convida. Abandonem seus fardos. Abandonem aquilo que te distancie do caminho de Deus. Porque se você não abandonar, você está indo a passos largos para o inferno. Um evangelho que não confronta, um evangelho que não fala sobre a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento,
sobre a confissão dos pecados, é o evangelho morto, é o evangelho mentiroso. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é nula a nossa fé. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15. A gente precisa vivenciar, a gente precisa beber desse evangelho que nos convida e nos confronta dia após dia. É por conta que nós cremos na mensagem da cruz que nós podemos viver sem medo do amanhã. Não é isso que a gente canta, principalmente na semana de Páscoa, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há, porque a gente acredita num Deus que é vivo e não num Deus morto. Essa mensagem do Evangelho precisa ser pregada o tempo todo. Nossa, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Então essa mensagem da cruz precisa ser pregada o tempo todo. A gente precisa desse evangelho que nos confronta, que nos tira as nossas armas, que nos tira da nossa arrogância e nos ensina a caminharmos pela essa porta estreita. Um evangelho sem cruz não é evangelho, é qualquer outra coisa, menos a mensagem de Cristo. Não existe evangelho sem mensagem de cruz. Não existe evangelho sem salvação e sem morte. Não existe evangelho sem convite ao arrependimento. Nós precisamos parar de ouvir as mensagens e as mentiras que Satanás lança ao nosso tempo. Precisamos acreditar e confiar plenamente nas Escrituras, porque somente delas provém palavras de vida eterna. Existe somente uma única verdade, e essa verdade, ela é Cristo, e ponto, nada mais. Cristo é a verdade de Deus encarnada. A segunda porta que a questão bíblica apresenta é a oportunidade de evangelização. Sim. Se a primeira porta está atrelada literalmente à oportunidade de salvação, a segunda está ligada diretamente à oportunidade de evangelização. O texto de Apocalipse nos remete e nos lembra da angústia que a cidade de Filadélfia sofria por conta do cenário hostil que eles viviam e sobre as questões de terremoto que eles passavam. O texto de Apocalipse nos lembra que a cidade estava gritando socorro e a igreja tinha papel fundamental naquilo ali. A igreja deveria ser fiel e trabalhar em meio às adversidades e às dores da cidade que ela estava localizada. Enquanto Sardes e as outras igrejas, Pérgamo, Éfeso, haviam se esquecido do amor e das outras questões, Deus está falando, Filadélfia, você é pobre, mas seja fiel. Utilize da sua pobreza para pregar seu evangelho. Não se limite àquilo que a cultura impõe. E a gente precisa ter isso na nossa mente, que Deus quer que nós utilizamos todas as circunstâncias das nossas vidas, sim, todas as situações das nossas vidas para propagar a mensagem da cruz. Precisamos entender que tudo à nossa volta é campo missionário. Sim, tudo à nossa volta é um campo missionário. Inclusivemente, esse lugar do seu lado, essa pessoa que está do seu lado. Não significa porque a pessoa está do seu lado, ela conheceu Jesus. Nós precisamos ser agentes do Evangelho de Deus aonde nós estamos. Você pode vir aqui na igreja e servir um ministério. Você vai estar fazendo um trabalho missionário. Essa mensagem, se ela chega, é porque tem alguém lá no fundo, trabalhando na mesa de som, que muitas vezes ninguém fala, mas tem alguém trabalhando. Ele está servindo a Cristo. Isso faz parte da missão. Se tem alguém que recebe bem você nessa igreja, é alguém trabalhando na missão. Tudo faz parte da missão de Cristo. E nós somos convidados para trabalhar na missão, independente do lugar que nós estamos. Quer seja na igreja, no trabalho, em casa. Em casa você tem uma responsabilidade maior. Porque você precisa pregar para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. É tudo um campo missionário.
Nós somos convidados a testemunhar de Cristo o tempo todo. Não é só no domingo que você vem e canta que Deus é grande. Não é só no domingo que você canta, tudo eu entregarei, mas na segunda você não entrega nada, na terça você não entrega nada, na quarta você esquece, na quinta você pode vir para o culto de oração ou não, mas só no domingo que você entrega alguma coisa. Se é tudo que você entrega diante dos pés de Cristo, é tudo. O Evangelho tem que ser tudo. Tudo é Evangelho. A nossa vida deve mover e respirar e exilar o Evangelho de Cristo Jesus. Se nós somos honestos no nosso dia a dia, é mais que nossa obrigação, mas nós fazemos isso porque nós acreditamos que existe um Cristo que perdoa os nossos pecados. O nosso campo missionário é o dia a dia. A gente precisa ser missional nas nossas relações. Precisamos ter intencionalidade em tudo que nós fazemos. Semana passada, eu fiquei bem feliz no momento do apelo, eu fiquei impactado porque tivemos bastante pessoas que levantaram suas mãos. Eu não contei especificamente, mas eu ouvi muitas pessoas depois que foram posteriormente para a sala. Meu irmão, se você foi impactado por essa cena, ore para que Deus faça isso mais. É sua obrigação orar para que Deus ainda faça florescer o seu trabalho aqui na terra. Nós precisamos orar por mais conversões, precisamos orar por mais arrependimentos de pecados, por mais restaurações de vidas. É nosso papel orar sobre evangelismo e missão o tempo todo. A gente não pode ser cristão e viver de uma forma egoísta. Como o pastor Josemar Bessa afirma, ele fala que o nível mais alto do egoísmo humano é conhecer Jesus e não falar dele para ninguém. O egoísmo mais alto da vida humana é conhecer Jesus e não falar dele para ninguém. Se você é cristão e não fala dele para ninguém, reveja isso. Reveja as suas estratégias. Deus te deu oportunidade, Ele te dá oportunidade o tempo todo de você pronunciar e falar do amor dEle todos os dias. Se você acorda, se você respira, isso daí já é graça. Isso daí já faz parte do dom de Deus na sua vida. Exale o Evangelho dia após dia. Não seja um cristão anônimo, mas viva o Evangelho. A gente precisa ter isso em mente. Você pode estar me perguntando, Felipe, como que eu vou fazer isso? Felipe, eu sou tímido. Felipe, eu tenho medo de falar. Felipe, se eu falar de Jesus lá na empresa, eu vou ser perseguido. Meus irmãos, Deus é com você. É isso que Cristo fala para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia estava sendo perseguida e Jesus estava falando, é por meio e através da sua perseguição que eu vou abrir uma porta que ninguém mais pode fechar. Utilize das oportunidades de pregar o Evangelho. Não vivencie a sua vida espiritual com Deus de uma forma tímida, mas utilize todas as circunstâncias. Não deixe que as suas limitações impeçam outras pessoas de conhecerem a Cristo. Peça para que Deus te utilize em meio às suas limitações. Porque Deus quer trabalhar a sua vida, Deus quer trabalhar no meio da sua fraqueza. Não é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, do 9 e 10? Olha que Paulo fala. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é então que sou forte. A graça de Deus se aperfeiçoa na nossa falha, na nossa fraqueza. A graça de Deus é suficiente e basta. Uma vez o Silvestre veio aqui na igreja, eu não lembro quem lembra do Silvestre quando esteve aqui, e o Silvestre ele tem uma música que ele fala assim, eu disse para minha alma, deixa a mão de ser besta, a graça de Deus é suficiente e basta. A gente tem que ter essa noção na nossa vida.
para a nossa alma, pare de ser besta, confie em Deus, isso daí é suficiente para tudo. Não faça um monte de Everest na sua frente e tente negligenciar o Evangelho. A graça é suficiente, só coloque seu coração à disposição de pregar o Evangelho de Cristo. Porque a graça de Deus é suficiente para todas as coisas. Não existe espaço para limitações na nossa vida, porque Deus trabalha nas nossas limitações. É porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, pois nós depositamos a nossa força naquele que nos salvou da morte. Deus opera na nossa vida o tempo todo. Quer que a gente trabalhe para a sua obra. A gente precisa ter isso na nossa vida, em nossos corações. Deus quer que nós trabalhemos na obra dele. A igreja de Filadélfia, ela era fraca, porém, certamente, eles eram uma congregação de pessoas que eram fiéis a Deus. Filadélfia era formada por escravos. Eles eram formados por pessoas que não tinham influência nenhuma naquela cidade. Porém, Deus estava utilizando aquelas pessoas que eram escravas, que não tinham influência nenhuma, não tinham autoridade nenhuma naquela região para poder fazer um grande impacto, para mudar a história de uma região. O impacto que Filadélfia deixou na história foram mais de 2000 anos que teve igreja naquele lugar por conta de um testemunho que foi feito 2000 anos atrás. A igreja de Cristo é isso. Esse evangelho que nos convida a testemunhar dia após dia, até que ele venha. A gente precisa anunciar o tempo todo. Não é somente na Páscoa que a gente precisa anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. Mas é todos os dias que a gente precisa anunciar essa mensagem de salvação. A mensagem de missões e de evangelismo deve ser constante no nosso coração. A nossa sede e o nosso ânimo por missões deve ser o tempo todo. A igreja sofria perseguições por conta da sinagoga de Satanás. Porém, ao mesmo tempo que a igreja sofria sobre isso, ela era forte, porque Cristo cuidava. E existe uma promessa que aqueles que estavam perseguindo, um dia voltariam e reconheceriam quem era Deus. Meus irmãos, não é a oposição que pode nos parar, mas é muitas vezes a nossa incredulidade. Meus irmãos, não é a nossa fraqueza que pode nos parar, mas muitas vezes é a nossa falta de confiança naquele que é forte. Muitas vezes a gente fica parado pensando como nós vamos pregar o Evangelho. E esquecemos de reconhecer que existe um Deus que Ele é santo, todo-poderoso e é verdadeiro. E Ele é capaz de fazer todas as coisas e usa as nossas vidas para propagar o Evangelho dEle. A gente precisa confiar nisso dia após dia. A igreja é de Cristo, e se a igreja é de Cristo, Ele faz o que Ele quiser e bem entender. E Ele utiliza a minha e a sua vida para poder levar a mensagem dEle. Precisamos pregar o Evangelho o tempo todo, principalmente até para aquelas pessoas que nos perseguem. Daí você vai falar, Felipe, pessoa que me persegue receber Evangelho, esse daí vai para o inferno já direto. Sim, a gente deve pregar o Evangelho até mesmo para aqueles que nos perseguem. É doído falar isso? É doído. Mas a gente precisa pregar o Evangelho para essas pessoas. Porque essas pessoas não tiveram contato com a palavra do amor. Não tiveram contato com aquele que pode perdoar todos os pecados. Não é isso que Paulo fala? Quando ele fala, ai, miserável de mim que sou. Paulo, quando ele se olhava no espelho, ele entendia quanto miserável ele era. Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, posteriormente ele foi chamado por Cristo para ser feito profeta, apóstolo aos gentios. Aquele que era um maldito, aquele que pertencia à sinagoga de Satanás, foi convertido e pregou o Evangelho para muitas pessoas. Então a gente precisa orar para aqueles que nos perseguem, para que eles tenham um encontro, porque Deus quer fazer uma grande coisa nesse mundo. Deus quer mudar o mundo à nossa volta. Mas para fazer isso, Ele quer utilizar a minha e a sua vida. Ele quer que a gente seja ponto de bênção onde quer que a gente passe. A igreja, ela sofria, de Filadélfia, sofria com angústia e tribulação. Porém, Cristo motivava eles, mostrando que Ele que tinha comando sobre todas as coisas. E Ele dava a oportunidade deles testemunharem dia após dia do seu Evangelho.
Não era só um dia que eles pronunciavam o evangelho, mas era todos os dias. Meus irmãos, então parem de contar mentira para suas almas. Parem de ficar presos, muitas vezes, em questões que você cria como muleta. Ah, Felipe, eu não vou falar do evangelho porque eu tenho uma deficiência. Meu irmão, fala através da sua deficiência. Fala através da sua falha. Ah, Felipe, eu não sei falar, eu sou gago, mas fala no meio da sua gagueira. Felipe, eu não sei fazer isso. Fala. Deus quer te utilizar da sua forma. Deus quer aperfeiçoar o seu poder na sua vida. Somente pregue o evangelho. Deus quer utilizar a sua vida. Não é isso quando você vem aqui atrás e se batiza, faz a sua profissão de fé. A sua profissão de fé não está somente ligada no dia do seu batismo, mas é todo dia que você proclama a sua fé publicamente para as outras pessoas. E como você proclama a fé publicamente? É apresentando esse Cristo ressurreto todo dia. Não é somente na Páscoa. Todos os dias. Não espere de braços cruzados o Ocidente ser engolido por outras filosofias. Confie em Cristo. Confie que Ele é dono de todas as coisas. Se você no início dessa mensagem ficou impactado com os números que somente 30% dos cristãos estão no Ocidente, meu irmão, peça para Deus, Deus, me dê forma para que eu possa trabalhar na sua obra, para que a gente possa fazer esse meio a meio, 50%, o mundo inteiro saiba que você é o Senhor. 100% do Ocidente para Cristo. Isso não é uma utopia, mas a gente tem uma promessa, quando o mundo todo souber quem é Jesus, Ele voltará. E como Cristo voltará se a gente não prega? Como as pessoas crerão se nós não falamos e não anunciamos o Evangelho? A gente precisa proclamar o Evangelho o tempo todo. A nossa vida precisa ser uma porta aberta para o Evangelho. A nossa vida deve mostrar o caminho de Cristo o tempo todo. E nós não precisamos ter medo. Olha a exortação que Paulo faz a Timóteo, caminhando para o fim. Lá em 2 Timóteo 4, 2 e 5. A palavra de Deus diz bem assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há julgar os vivos e os mortos, por suas manifestações e por seu reino, eu o advirto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçanos desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Isso aqui não foi só um convite que Paulo fez a Timóteo, mas esse é um convite para a igreja de Cristo. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Os dias finais já estão à porta. E é necessário pregar a cada dia mais o evangelho. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que isso coce o ouvido delas, é a nossa função pregar essa mensagem da cruz. Se você ama alguém, pregue o evangelho. Se você ama ou deseja mais proximidade com alguém, pregue o evangelho. Mas se você odeia, pregue ainda mais o evangelho. O evangelho precisa ser anunciado o tempo todo. Senão nós vamos voltar, como Josemar Bessa disse, ao nível de egoísmo, porque nós não quisemos anunciar o evangelho para ninguém. Precisamos pedir direção para Deus, para que Ele use as nossas vidas da melhor maneira para proclamarmos a sua palavra. Mas acima de tudo,
Esse texto nos faz um convite à fidelidade do Evangelho. Esse é o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Os versículos 11 e 13 falam bem assim: vem em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O trecho final dessa carta nos traz grande alento. Os cristãos de Filadélfia sofriam por conta de perseguições e aflições o tempo todo. Porém, a promessa que Cristo faz para eles é que, se eles mantivessem os seus olhos fixos em Deus e voltados para a eternidade, Cristo faria deles colunas na eternidade. Uma cidade que era abalada, uma igreja que ficava numa cidade que era abalada diariamente por terremotos, era convidada para ter seu alicerce fundamental, não aqui na terra, que é instável, mas o seu alicerce espiritual em Deus. Muitas vezes a gente fica num mundo preso por conta das nossas instabilidades, porém Cristo nos fala: olhe para o céu. Nas Colossenses 3 fala: pois se vocês já ressuscitaram com Cristo, olhem para as coisas do alto. A gente precisa olhar para as coisas do alto. Essa igreja tinha os olhos fixos no alto. Porque ela tinha os olhos fixos no alto, Cristo prometeu que eles seriam colunas. Colunas que estariam firmadas na eternidade. Uma das grandes dificuldades nossas, porque nós paramos de pensar na eternidade. Muitas das pessoas hoje em dia vivem pensando só hoje, no aqui e no agora. E a gente precisa olhar para a eternidade. Nós precisamos pensar no céu diariamente. Nós precisamos pensar na volta de Cristo. Cristo subiu, mas Ele prometeu que Ele voltará. E a nossa fé e o nosso fundamento da nossa fé tem que estar ligado nessas coisas futuras. Cristo nos promete um novo céu, uma nova terra. Cristo nos promete que chegará um tempo que não existirá nem morte nem sofrimento. E acima de tudo, que Ele gravaria seu nome em nós. É Cristo que nos traz a verdadeira identidade. A identidade principal da nossa vida deve estar alicerçada em Cristo e não nas circunstâncias. A partir do momento que nós prendemos as nossas vidas somente nas circunstâncias, nós somos abalados, nós somos destruídos. Porém, a partir do momento que nós olhamos para a eternidade, quer venha uma tempestade, venha uma chuva forte, ou um terremoto, nós permaneceremos firmes, em pé, mesmo que venha a morte, porque a promessa que nós recebemos é de vida eterna. E a nossa promessa está ligada em Cristo. Então nós precisamos estar atrelados à nossa identidade somente em Cristo, pois nós pertencemos a Ele eternamente. A cidade de Filadélfia, ao longo do tempo, ela teve seu nome mudado diversas vezes, até chegar a Lehir, como está hoje em dia, por conta de dedicações a ídolos, a imperadores e outras questões. E Cristo prometeu gravar um nome para eles. Cristo prometeu uma identidade para esse povo dele, que somente Ele pode dar. Essa identidade de um filho amado de Deus. A gente precisa perseverar nisso, pois nós pertencemos a Deus eternamente. Romanos 8, 38 e 39 diz bem assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, tenham isso em mente.
nada poderá nos separar do amor de Deus. Se nada poderá nos separar do amor de Deus, preguem o Evangelho. Anunciem essa mensagem de Cristo. Anunciem esse amor de Cristo. Se hoje celebramos a ceia e olhamos para esse Cristo que foi morto por mim e por você, e nós fazemos isso em um ato memorial, até que Ele venha, pregue o Evangelho. É isso que é o desejo de Cristo para a sua igreja, que a sua palavra seja pregada. É isso que Mateus 28 fala. Vão e preguem o Evangelho. E de fazer discípulos. A gente precisa pregar. A gente precisa anunciar, a gente precisa fazer discípulos. A oportunidade está à nossa frente. Não negligencie essa oportunidade que Deus colocou na sua frente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém?